Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador inunde o seu lar e a sua vida. Nós, nesta noite, estamos unidos e reunidos com muita alegria e contentamento no coração para este novo quadro que criamos, dando resposta a você. E o quadro é uma pergunta bíblica, teológica, que você não conhece. E nós queremos, então, por meio deste quadro, trazer resposta bíblica para a sua vida e confortar, então, assim, o seu coração, tirando dele aquilo que te inquietava. A nossa proposta nesse quadro é trazer uma resposta bíblico-teológica. Por isso o quadro assim é chamado Resposta, Questionamento Bíblico-Teológico. Nós queremos dar resposta bíblica teológica, não queremos dar resposta bíblica filosófica. O que é uma resposta bíblica filosófica ou uma filosófica bíblica? Nada mais é do que uma resposta dada com um texto bíblico de pano de fundo, mas com argumento filosófico e não com argumento teológico. Ou seja, eu não digo o que a Bíblia diz, eu não faço uma exposição, eu digo o que eu acho e encontro um texto bíblico que fala daquilo ou que parece que fala daquilo. Então é tirar o texto do contexto como pretexto para responder aquilo que eu quero. E não são poucos os que têm feito isso, e com muita eloquência. Homens que dominam muito bem a nossa língua portuguesa e que falam com maestria e têm, assim, grande carisma. Esses têm iludido a muitos. Nós não queremos fazer, reconhecemos que não somos eloquentes, reconhecemos as nossas limitações, mas nós queremos trazer respostas bíblica, teológica, respostas que satisfaz o coração e que conforta, porque não vem de um pensar humano, mas ela vem do Senhor e da sua palavra que não mente e que é inerrante. Então esse é o nosso quadro, essa é a nossa intenção e eu quero orar. A propósito, nós vamos falar das coisas de Deus, mesmo sendo uma resposta, nós vamos estar falando das coisas do reino. E nós queremos então ter uma breve palavra de oração para trazer o questionamento e dar a resposta. Vamos orar todos. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pelo grande privilégio de ser em tuas mãos um instrumento abençoador. E que nesta hora, Senhor, tu possa com clareza, com mansidão e com autoridade falar aos nossos corações, trazendo a nós a paz que excede todo o entendimento, por meio de um esclarecimento, porque essa é a intenção do Senhor, trazer luz para que a paz reine sobre nós. Que assim seja na vida de todos os ouvintes, que a tua bênção pare sobre todos os lares, que nesta hora, Senhor, dá atenção a este tema e a esta discussão bíblica. É assim que eu oro, pedindo a direção do teu Santo Espírito e a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa pergunta. A pergunta que nós vamos responder hoje é: como vai ser o arrebatamento da igreja? Essa é a pergunta que nós vamos responder e, em parte, polêmica, em parte, assustadora, em parte, desconhecida e conturbada. Tudo isso pelo simples fato de muitos terem apresentado isso de maneira distorcida ou por ignorância, alguns com um propósito mesmo definido, maldoso, e muitos pela simples ausência da clareza do Espírito de Deus e do entendimento da palavra.
Nós não queremos nos colocar acima de ninguém, obviamente, mas queremos mostrar com simplicidade e humildade o que diz a palavra de Deus. Nós não queremos trazer alegorias, porque são elas que têm trazido confusão ao coração das pessoas. E nós queremos, nessa hora, trazer paz. Então, o tema é o arrebatamento da igreja. Como vai ser o arrebatamento da igreja? Então eu quero começar do fim para o começo. Eu quero começar com a igreja. O que é a igreja? É a primeira coisa que eu entendo que nós precisamos compreender com clareza. Porque talvez você saiba o que é a igreja, você tem uma resposta na ponta da língua do que é a igreja, mas você não tem a resposta bíblica. E aí essa resposta passa a ser uma resposta dos seus pressupostos, da sua construção de ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas talvez você não tenha respaldo bíblico para tal. E o que eu quero neste quadro não é só dar resposta, mas te dar alicerce, te dar respaldo bíblico para que você compreenda e saiba por que e onde a Bíblia revela e como a Bíblia revela esses temas. Então essa é a nossa intenção. Então, o que é a igreja? E você comigo pode responder com certeza. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, que é a igreja, também é a noiva de Cristo. É isso que nós temos. A igreja é o corpo de Cristo, você sabe disso. E o corpo de Cristo, que é a igreja, também é a noiva de Cristo. Isso é verdade. Mas onde nós temos isso na Bíblia? Então é isso que nós começamos a trabalhar aqui. E nós precisamos compreender isso, que a gente precisa dar respaldo bíblico a tudo que falamos acerca dela, para que não seja filosófico ou não vire um hábito a gente filosofar sobre a Bíblia sem respaldar nela que é a autoridade. Então, vejamos os textos, melhor dizendo, que atestam a igreja como de Cristo e como seu corpo. Vamos ver os textos. Primeiro texto que nós temos está no livro de Atos, no capítulo 20 de Atos. Eu convido você a fazer a anotação e também a buscar o texto. Capítulo 20 de Atos, verso 28, nós começamos a nossa argumentação aqui, que diz assim no 20 e 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Aqui eu tenho tudo que eu necessito, mas vou respaldar mais. Por que tenho tudo? Aqui diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo rebanho. Então fala de um rebanho, a ideia de um coletivo, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja. Aí dá agora um nome, um endereço claro, a igreja de Deus. E nós estamos aqui buscando, então, respaldar que a igreja é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o Senhor adquiriu a igreja por um alto preço, preço de sangue. Com o seu sangue, ele adquiriu a igreja, ele comprou a igreja. A igreja é propriedade de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Aí nós vamos, então, agora a 1 João, capítulo 1, verso 7. É muito conhecido esse texto, e você talvez tenha na sua memória, 1 João 1, 7. Diz assim, 1 João 1, 7, mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue que comprou em Atos 20, 28, a igreja que ele comprou com o sangue, esse mesmo sangue purifica-nos.
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purifica quem? A nós. Que sangue é que purifica as pessoas, os crentes? O sangue que comprou a igreja. Quem é a igreja? São pessoas. A igreja de Jesus são pessoas, que é o seu corpo. Nós estamos argumentando que a igreja é o corpo. Então vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu sou o menor e indigno de ser chamado, Paulo dizendo apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo perseguiu a igreja que Jesus comprou com o seu sangue e que é purificado no sangue dele. Quem foi a igreja que Paulo perseguiu? Foi uma estrutura de concreto? Nós sabemos que o apóstolo Paulo perseguiu as pessoas, os cristãos, que é Cristo. Porque na conversão de Paulo, o encontro com Jesus, Jesus diz a ele, no capítulo 9 de Atos: Paulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo aos cristãos, a igreja de Jesus. Mas Jesus diz: você está perseguindo a mim. Por que estava perseguindo a ele? Efésios capítulo 5, versículo 23, vai dar resposta, vai começar a nos dar resposta. Efésios 5, no 23, e a gente vai fechar aqui com 29 e 30. 5, 23 de Efésios vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o comandante da igreja, é ele quem vê, é ele quem ouve e fala na e pela igreja e através da igreja. Ele é o cabeça da igreja, é o comando da igreja, Jesus Cristo. Por isso que se alguém persegue um cristão, está perseguindo a Jesus, porque não existe corpo sem cabeça. E onde está a igreja, ali está Jesus Cristo, porque ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo dele, sendo formado por muitos membros, mas estando todos ligados e unidos em um só corpo. É isso que diz a Bíblia. Versículo 29 e 30 do mesmo capítulo 5 de Efésios diz: pois ninguém jamais odiou o corpo, antes alimenta e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo, nós somos membros do seu corpo. Então, aqui está o respaldo bíblico, a prova bíblica contextualizada, não fora de contexto e nem filosofada. É a Bíblia que diz e prova que a igreja é o corpo de Cristo. Mas ela não é só o corpo de Cristo, ela também é a noiva de Cristo. Então vamos buscar o respaldo bíblico que prova que ela é a igreja, a noiva, perdão, de Cristo. Vejamos agora então os textos que atestam a igreja como noiva de Cristo. Vamos começar então em Mateus capítulo 25. Já no versículo 1 de Mateus capítulo 25, você vai sempre folhear comigo a sua Bíblia, isso é salutar, é muito salutar. Diz assim, Mateus 25, do verso 1 ao verso 12, nós vamos ter então aqui, mas não vamos ler todo o que não é necessário. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sensatas, sabe? Mas 5 não. E faltou, o noivo demorou muito de voltar. E faltou então a óleo para umas, azeite na lâmpada. Acabou, apagou o fogo, apagou a chama. Mas 5 tinha reserva. Elas tinham o óleo da lâmpada e uma reserva. E o texto então vai seguir dizendo assim, no verso 8:
Verso 7, vamos ler. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Por quê? Porque à meia-noite, diz o verso 6, o noivo foi anunciado e ele estava chegando. E elas então levantaram. As prudentes tinham azeite de reserva, mas as nécias, verso 8, vai dizer que não, elas pediram. E então foi dito a elas: nós não vamos dar, porque o noivo estava chegando para pegar a sua noiva. E o noivo pegou, levou as noivas que estavam vigilantes, e o texto vai dizer, verso 10: e assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. É isso que está. A noiva de Cristo. Mas João 14, 2 também vai nos trazer mais embasamento. João capítulo 14, no verso 2 e 3, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguns podem dizer, mas no capítulo 25 não diz que é Jesus. O contexto deixa claro quem é, de quem está se falando o noivo. É ele. Mas já que você pode achar, muito embora não é, o contexto é claro, que Jesus, que o noivo ali não é Jesus, João 14 deixa claro. João 14 é Jesus que está falando aos apóstolos. Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou buscar vocês. E João, no capítulo 3, o mesmo evangelho, só que no comecinho de João, no capítulo 3, no verso 29 de João 3, nós vamos ter o seguinte: 3:29. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. O que é que está acontecendo aqui? Os discípulos de João foram fazer queixa a ele dos feitos de Jesus, que Jesus estava batizando. E João então diz: eu me alegro. E ele responde assim: a noiva pertence ao noivo, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Mas o amigo do noivo é ele, João, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. João, quando ouviu a notícia que era uma queixa, ele diz: isso alegra o meu coração, porque a noiva pertence a ele. Eu sou amigo dele, eu sou amigo do noivo. Então, nós temos aqui a igreja e o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja e também é a noiva de Cristo, respaldado biblicamente. E isso está inserido aqui para dar resposta à pergunta: como vai ser o arrebatamento da igreja? Então, nós já sabemos quem é a igreja, o que é a igreja. Agora a gente vai então para o arrebatamento. A igreja são as pessoas, são os crentes em Jesus Cristo. Somos nós que nos arrependemos, entregamos a vida a Ele e fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja. Agora, como vai ser o arrebatamento dessa igreja? Como vai ser o nosso arrebatamento? 1 Tessalonicenses, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 16 e 17, dois versículos, eles são os versículos para dar essa resposta. Se a gente parasse aqui, era suficiente. Verso 16 e verso 17 de 1 Tessalonicenses, assim diz: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós,
os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É assim que se dará, simplesmente assim que se dará o arrebatamento da igreja. Mas nós queremos trazer mais algumas argumentações e alguns embasamentos para que você compreenda os tempos melhor, a questão em que situação estamos hoje e que cuidado, o que devemos fazer. Então vamos tratar do arrebatamento. Quando ocorrerá o arrebatamento, nós não sabemos. Segundo os textos que falam sobre o rapto da igreja, será repentinamente, num piscar de olhos, mas não temos nada referente a dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia em 2020, 2021, ano, mês, dia, hora, não sabemos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, o evangelho que nós estamos fazendo exposição e estamos tratando inclusive desse assunto, vamos nos aprofundar nele esse mês, vamos tratar praticamente só desse assunto, falando do Covid, falando do fim dos tempos e etc. Capítulo 13, no verso 32 e 33 do Evangelho de Marcos, diz assim: contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ninguém sabe. A Bíblia não dá respaldo a absolutamente ninguém para dar dia e hora do fim do arrebatamento da volta do Senhor. Muitos, muito embora, se arvoram em dar essa resposta. Todas elas são falsas, são falácias, são equívocos, são graves erros, e assim chamado biblicamente e teologicamente de heresia, mentira. Muitos sinais sobre os quais a Bíblia fala, alertando para a volta de Cristo, se prefiguram hoje. Ou seja, esses sinais já se lançam sobre os horizontes da humanidade. Quanto mais estes sinais se intensificam, mais próximo estamos deste grande dia. São indicações claras sobre o momento desse magnífico evento que pode acontecer a qualquer instante. Esse é o grande motivo pelo qual devemos, como igreja e noiva de Cristo, estar preparados para esse momento tão esperado. Nós expectamos muito esse momento, mas precisamos estar preparados. Não haverá aviso para o arrebatamento, mas haverá sinais. Muitos sinais sobre os quais a Bíblia fala, alertando para a volta de Cristo, se prefiguram hoje. As sombras desses sinais já estão lançadas sobre os horizontes da humanidade, como disse. Embora a gente não saiba do arrebatamento, mas eles estão à nossa vista. Eles já estão escandalosamente diante de nós. Eles estão gritando diante das nossas vidas. Israel é um sinal inequívoco deste acontecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus não rejeitou Israel para sempre, e que a dureza do coração do povo judeu se daria até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso está em Romanos 11, 24 e 25. Mas também Malaquias vai dar um sinal para nós. Eu vou ler os dois textos. Eu quero ler primeiro Malaquias, que está aqui perto, antes do livro de Mateus. O último livro do Novo Testamento é Malaquias. E no capítulo 1 de Malaquias, no verso 2,
O Senhor diz assim: eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais: de que maneiras nos tem amado? Por acaso não era, o Senhor responde, por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Aí o Senhor vem no capítulo 3, no verso 6, e diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos, que é Israel. Vocês não são destruídos, porque eu não mudo. Eu fiz uma promessa e eu sou fiel. E em Romanos 11, capítulo 11 de Romanos, no versículo 24 e 25, nós temos o seguinte, 24 e 25. Pois se tu fostes cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira. Aqui, algumas Bíblias vai dizer que você foi cortado, eu e você, da oliveira brava, enxertado na original. Aí ele diz, e a original não é enxertada na própria original? E o verso 25, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. O endurecimento veio a Israel até que haja a plenitude dos gentios. Isso significa que o evangelho seria oferecido aos povos gentílicos para a salvação, até que um número de convertidos a Cristo fosse acrescido aos judeus já salvos, que constituía a igreja do primeiro século. A fim de completar, então, o total de membros que compõem o corpo vivo de Cristo, isto é, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus. Quanto a isso, Deus tem promovido nos últimos 100 anos o ajuntamento dos judeus na terra prometida. A fundação do Estado de Israel em nossa época, nos anos de 1947 e 48, e exatamente em 14 de maio de 1948, foi um marco na história desse povo, revelando ao mundo que depois de 2000 anos, em 70 depois de Cristo, Israel foi destruído, o templo destruído, e depois de 2000 anos de dispersão, Israel volta a existir como nação reunida em Canaã, atual Palestina. Podemos considerar, então, que a vinha foi replantada em uma parte da mesma terra dada por Deus a Abraão e aos seus descendentes em possessão perpétua. É assim que a Bíblia diz. Quanto a Jerusalém, entendemos que a cidade só foi reconquistada por Israel de maneira plena com a Guerra dos 6 Dias em 1967. Segundo alguns teólogos, nesse momento a figueira então brotou novamente. E cumpriu-se assim o versículo 32 de Mateus 24. Mateus 24. Eu quero que você me acompanhe. Mateus 24, verso 32. Aqui, então, há um entendimento de cumprimento dessa profecia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Então, esses eventos traz uma compreensão teológica de que nesse momento a figueira ela rebrotou, compreende-se então essa profecia aqui dada. Indiscutivelmente, esse fato é um sinal claro de que os preparativos para a volta do Senhor Jesus Cristo à terra estão em curso. E junto o arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Quando muitos estiverem dormindo, despreocupados
e despreocupados e desligados. Virá então o arrebatamento. Um fenômeno de domínio metafísico e metaquímico, transformando nossos corpos em corpos glorificados, incorruptíveis, imortais, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ter com muita clareza isso descrito a partir do versículo 40 do capítulo 15. Nós assim vamos ter 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Um é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeia-se aqui um corpo que estraga, que adoece, que apodrece, que sente dor, que envelhece, que enruga, e colhe-se ou ressuscita um imperecível que não estraga, não sente dor, não enruga. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é do céu. À semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E à semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. É isso que nós temos, é isso que 1 Tessalonicenses 4 fala. Isso é o arrebatamento, assim será. E eu estou trazendo para vocês respaldo bíblico, teológico, resposta respaldada, não minha, mas da Bíblia, dentro do seu contexto, tratando do assunto. Isso é o arrebatamento, e assim será o arrebatamento da igreja do Senhor, não será diferente. A Bíblia diz que seremos como Ele. Primeiro a João, aqui mais à frente um pouquinho, você folheia e vai em 1 João no capítulo 3. Primeira carta de João no capítulo 3, no verso 2, a Bíblia diz: Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós vamos ser semelhante a eles. Nós já sabemos que vamos ter um corpo de glória transformados. E Filipenses, capítulo 3, aí você volta. Filipenses, capítulo 3, também nos traz informações preciosas.
Filipenses 3, no verso 21, vai dizer para nós, muito semelhante, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. A Bíblia diz que seremos como Ele. Nós vamos ter o nosso corpo transformado como um corpo de glória. Acontecerá que os atuais corpos dos que estiverem vivos, de carne e de sangue, mortal e corruptível, bem como os dos que dormem em Cristo, barro e pó, ao soar da trombeta de Deus, serão transformados ou ressuscitados, e os salvos em Cristo serão atraídos pelo fulgor da glória do Senhor, em meio à nuvem, nos ares, e terão os seus corpos transformados. Marcos capítulo 13, verso 26, afirma isso. Marcos 13, estamos expondo, não vamos dar muitos detalhes para vocês de algumas coisas. Atos 13, 26. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E aí acontecerá o arrebatamento. Essas nuvens não são nuvens provavelmente atmosféricas, mas a nuvem de Deus, uma nuvem teofânica, a nuvem que conduz, ou conduziu, melhor dizendo, foi no passado Israel no deserto. Êxodo vai falar dessa nuvem, Êxodo no capítulo 16, logo depois do primeiro ao segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 16, no verso 16, diz a palavra: foi isto o que o Senhor ordenou, cada um recolherá dele conforme o que consegue comer um homer por cabeça, segundo o número de pessoas que um recolherá para o que está na sua tenda. E o que é que acontecia? Verso 10, isso é o maná que desce. E o que é que o verso 10 do capítulo 16 nos diz que acompanhava e estava com esse povo? Enquanto Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E do céu desce o maná que o Senhor enviou. Em livro de Números, mais à frente, no capítulo 10, verso 12 de Números, também nós vamos ter essa nuvem teofânica de Deus. 10, 12. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. A nuvem parava, o povo parava, a nuvem seguia e o povo seguia, e era assim que acontecia. A nuvem que desceu sobre o Monte Horebe, onde Moisés recebeu ali, então, o decálogo, os 10 mandamentos, capítulo 19, verso 16, assim está: no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. A nuvem de Deus, a nuvem que envolve os discípulos no monte da transfiguração. Marcos capítulo 9, Novo Testamento, já expomos esse texto, falamos dele tão lindamente, capítulo 9 de Marcos, no verso 7 do capítulo 9, nós temos então essa nuvem teofânica. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A nuvem falava, então é uma teofania, é uma representação, uma aparição divina em coisas, em figuras. Ou
Aquela mesma nuvem que cobriu Jesus quando foi assunto aos céus. É o livro de Atos, no capítulo 1. Jesus foi assunto aos céus. E quando ele subiu, ele foi envolvido por uma nuvem que tirou ele da vista dos seus discípulos. Capítulo 1, verso 9 do livro de Atos, diz assim: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Essa é a nuvem que nós estamos tratando. Nuvem que conduziu Israel no deserto. A nuvem que abençoou o povo, os discípulos. A nuvem que encobriu Jesus deles. A verdade é que os remidos naquele dia serão num piscar de olhos arrancados do planeta Terra. E de súbito subirão aos ares para um encontro inaudito com o Senhor, Rei da Glória, Jesus Cristo. É isso que vai acontecer. É assim que nós vamos ter o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. É tudo que nós temos do arrebatamento. É simples desse jeito. O Senhor virá depois de todos os sinais e nos arrebatará. Nós estamos numa exposição do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e nesse capítulo nós vamos também tratar desse assunto com profundidade. Nós vamos voltar a ele, porque você já sabe tudo dele. Mas nós fizemos exposição no domingo, e na próxima quinta e no próximo domingo nós vamos estar tratando com detalhes de profundidade dos nossos dias, sobre os sinais, os últimos dias, o fim dos tempos. Vamos falar da grande tribulação e nós vamos falar mais profundamente do Covid e dos sinais que nos cercam e está apontando tão claramente para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu apelo para você é: prepare-se, santifique-se. Qual é a preparação, pastor? Santificação. Bíblia e oração. Purificação dos lábios e da mente. Cuidado com a mídia televisiva, cuidado com a televisão. Cuidado com as emissoras que têm manipulado você. Nós precisamos viver, enquanto cristãos, numa perspectiva bíblica. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. Isso significa mais Bíblia e menos mundo. Então precisamos abandonar e nos afastar das coisas do mundo e nos achegar às coisas de Deus. Porque o que está acontecendo hoje é o inverso. Muitos crentes, eles estão cheios do mundo e vazios da Bíblia. Por isso não aceitam muitas coisas que a Bíblia revela, porque não satisfaz os seus desejos mundanos. E nós precisamos de mais Bíblia e menos mundo. Quero agora dar um aviso antes de encerrar, alguns avisos à igreja local, às nossas congregações. Nós especulamos e anunciamos até a proposta de fazermos convites para que alguns irmãos pudessem participar dos cultos. Isso passou a não ser mais possível, não por impedimento algum. É que nós estamos gravando os cultos com um dia de antecedência para evitar os problemas que estavam acontecendo nas transmissões. Por conta de não termos uma internet de qualidade, transmitindo ao vivo, tinha muitas interrupções, muitas quedas, e muitos irmãos estavam tendo grandes prejuízos na compreensão da palavra e até desistindo por tantos problemas. Então, nós entendemos e percebemos que era necessário fazer uma gravação para que a qualidade melhorasse, o vídeo ficasse mais leve e com a internet que temos, que não é de tão boa qualidade, fosse possível então acompanhar o culto, que só é liberado às 19 horas da terça-feira, 19 horas da quinta-feira e 19 horas do domingo. Pela manhã, 9 da manhã,
15 para as 9, na verdade, até 10h30, nós estamos mantendo a escola bíblica ao vivo. Então, você é convidado a participar da escola bíblica ao vivo. E terça, quinta e domingo, 19 horas, dos cultos, onde nós não mais estamos tendo problemas. Mas vamos estar nessa hora unidos em adoração, em oração, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então era isso que eu queria informar a vocês. Por essa razão, nós não convidamos, porque nós estamos gravando. Quero convidar a todos que estão assistindo esse vídeo, ao término dele, nós vamos estar saindo e 10 minutos depois, nós vamos estar reconectando para perguntas, para debate, porque nós vamos dar uma paradinha, beber uma água, e depois nós vamos conectar e vamos estar de novo ali juntos para um chat, para tirar dúvidas, ouvir questionamentos. Vamos ficar à disposição durante 30 minutos, a no máximo 1 hora, para ouvir os questionamentos dos irmãos, para tirar dúvida de alguma falta de entendimento ou para trazer algum outro esclarecimento. Enfim, nós vamos estar à disposição ao vivo, no mesmo canal, e você, então, vai poder tirar a sua dúvida, fazer a sua contribuição, enfim, participar conosco. É isso que eu queria dizer nessa hora, e quero agradecer a você e desejar que você busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santifique-se, tenha uma vida segundo a vontade de Deus, guiado pela sua santa e boa palavra. Que Deus continue te abençoando. Daqui a 10 minutinhos, nós vamos estar de volta para o nosso bate-papo. Deus abençoe.